Talvez você já tenha ouvido falar sobre consciente e inconsciente, ou subconsciente, digamos assim. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Prazer, meu nome é Patrick Nazário e eu quero trazer hoje vocês para o mundo incrível do nosso inconsciente. Esse é justamente o ponto mais incrível do nosso cérebro. É onde ele consegue guardar várias informações que a princípio você não consegue perceber, mas elas estão lá. Quando a gente fala assim de consciente e inconsciente, a gente está querendo falar sobre algo que você percebe que está acontecendo e algo que você não percebe que está acontecendo. E olha que incrível, você sabia que cerca de 7%, apenas 7% das tomadas de decisões do dia a dia são de modo consciente? Vou repetir de novo. Apenas 7%, em torno de 7% das tomadas de decisões do dia a dia são conscientes. Patrick, o que significa então? Quer dizer que mais de 90% das coisas que você faz no dia a dia são inconscientes. Eu adoro dar um exemplo do amanhecer, do acordar. Você tenta me acompanhar e ver como é que você se comporta logo quando você acorda. Você sai da cama, certo? Você provavelmente usa um pé para sair da cama. Geralmente é o mesmo pé. Por exemplo, eu saio com o pé direito. E aí depois você vai colocar o esquerdo, naturalmente. Um vem depois do outro. E depois o que você faz? Algumas pessoas vão para o banheiro e lavam os olhos. Outras pessoas vão para o banheiro e escovam os dentes. Outras pessoas acordam e tomam um pouco de água. E você tem um ritual. Você tem um hábito. Tem ações que são contínuas, né? Ações que são diárias por serem rotinas e ações que vêm uma depois da outra, sempre na mesma ordem. E o mais engraçado é o seguinte, quando você entra no banheiro para tomar banho, aí você entra no box, você fecha lá o seu box e você pega com a mesma mão, geralmente, provavelmente é a direita, você abre o registro. E aí talvez você pegue o sabonete com a mão esquerda. E eu, por exemplo, que eu faço, a primeira coisa que eu faço é lavar embaixo do braço direito. Sempre assim, embaixo do braço direito, aí eu troco para outra mão e lavo embaixo do braço esquerdo. E aí depois eu já passo aqui nessa direção desse braço, depois passo no outro, depois eu passo na cabeça, daí para frente eu não vou comentar. Mas você sabe que as coisas acontecem sempre na mesma ordem. E você pode parar para perceber, você não pensa mais nisso. Você acorda, faz os mesmos rituais, você vai tomar banho, você pega o sabonete com a mesma mão, lava a primeira parte, sempre é essa primeira parte, e você faz as coisas automatizadas. Essa é a grande sacada do cérebro, da evolução do cérebro, automatizar as ações. E quando a gente automatiza, a gente libera espaço para coisas mais importantes. Porque pensa o seguinte, imagina se todo dia, quando você acordasse, você tivesse que decidir conscientemente qual mão que você abriria o registro do chuveiro. Seria muito desgastante, porque tomar decisões é desgastante, é cansativo tomar decisões. E quanto mais difícil for a decisão, mais ela te consome. Pensa bem, se você está incomodado com o seu trabalho, você está pensando em sair, toda vez que você imagina em sair, isso te dá um peso muito grande. Eu sei porque eu já passei por isso também. Quando eu pedi demissão da universidade, essa tomada de decisão, ela me consumiu uma energia gigantesca, porque era uma decisão que não estava automatizada. Eu tive que conscientemente pensar nela, pensar quais são as ações, qual é o passo a passo dessas ações, dessa decisão. E isso que é difícil, porque a gente não tem um mapa, não tem um método às vezes do passo a passo. Imagina fazer um bolo e você não tem a receita. É muito mais difícil do que se você pegar um bolo com receita pronta, porque você sabe o que fazer em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. E o nosso cérebro ele foi desenvolvido, digamos assim, para automatizar tudo. Então, quando você acorda, provavelmente você não pensa de maneira conscientemente até chegar no seu trabalho. E se você tem um trabalho que ele é sistematizado, se você faz sempre a mesma coisa no trabalho, você provavelmente passa o dia inteiro e nem percebe que o dia passou, porque o seu dia inteiro está automatizado. Lembra que eu falei no começo do vídeo que mais de 90% das ações diárias são feitas de maneira inconsciente, são automatizadas. E aí que mora o grande perigo, porque o cérebro ele automatiza as ações, mas ele não sabe se é bom ou ruim para você. Por exemplo, se toda vez que você almoça, você tem o hábito de comprar um doce depois do almoço, como se fosse uma sobremesa, entre aspas, isso está automatizado, você já não pensa mais. Você só fala, vou comprar um doce, mas não é uma coisa que você está realmente conscientemente pensando. É um hábito, algo inconsciente. O hábito de comprar um doce depois do almoço. Ou o hábito de repente, um vício, fumar, sei lá, depois de alguma refeição. Ou o hábito de beber à noite depois de uma refeição, não sei. Você tem hábitos e tem ações que são rotineiras e que você está fazendo de modo inconsciente.
O problema é que o cérebro não sabe se isso é bom ou ruim, ele apenas automatiza as ações. Se você lembrar de outro exemplo, se você dirige, você vai lembrar disso. Nos primeiros momentos, quando você aprendeu a dirigir, você lembra que era quase impossível você dirigir, porque você tinha que estar com as duas mãos no volante. A mão direita tinha que passar a marcha, mas primeiro você tinha que pisar com o pé esquerdo na embreagem. E aí passava a marcha e lentamente tirava o pé esquerdo da embreagem e colocava o pé direito no acelerador. Tinha que ser bem calculado isso. E geralmente no começo você dava aquele estranho, você errava a marcha, arranhava o câmbio, não conseguia fazer absolutamente nada. Se a pessoa do lado estivesse falando, você já entrava em pânico. Para de falar. Não estou conseguindo me concentrar. O que é isso? Você está conseguindo, você precisa da consciência para aprender o passo a passo. E aí depois que você foi praticando, você conseguiu o que? Automatizar. E talvez hoje você já dirija o seu carro ouvindo música, com o celular na mão e apenas outra mão no volante. Provavelmente, né? Se você está rindo, você também é uma das pessoas que faz isso, que não é interessante. Mas isso é para você ver como o cérebro funciona. Ele automatiza coisas que você faz diariamente para que você não precise todo dia pensar sobre várias coisas. E, teoricamente, ele te libera espaço para que você tenha mais chances de tomar decisões conscientemente. Ou seja, o cérebro faz um favor enorme para a gente. Ele automatiza tudo o que é rotineiro, tudo aquilo que eu não preciso ficar pensando toda hora. Como é que eu tomo café, qual que é a quantidade de açúcar que eu coloco, qual que é a comida que eu mais gosto, qual que é a atividade que eu prefiro, qual que é o seriado que eu assisto, qual que é a hora que eu vou dormir, qual que é a hora que eu vou acordar. O cérebro automatiza todas as ações que são rotineiras. Isso é bom e é ruim, porque diversos hábitos, diversas ações que acontecem diariamente podem estar te prejudicando. Por exemplo, se você está com problemas financeiros, será que todo dia você não tem o hábito de gastar um trocadinho com um café, comprando uma porcariazinha na padaria, uma coisa que não tem sentido? Ah, mas é só um docezinho, custa só R$3,50. Beleza, R$3,50 vezes 10 já são quantos, né? Mais de R$30. Vezes 20, 30, talvez você gaste mais de R$100 com apenas um doce que custa só R$3. Mas é o hábito. E aí você não pensa, aí chega no final do mês, você vê sua planilha orçamentária, né? Se você tiver, provavelmente você não tem, senão você não estaria nesse caos, mas aí você fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro de sobra, gostaria de comprar uma coisa, eu estou vendo que eu estou sem dinheiro. E mês após mês você vive nesse caos financeiro, o que é muito comum, a maioria das pessoas no Brasil é endividada. E talvez seja por isso, por alguns hábitos ruins. Ah, mas eu vejo muitas pessoas às vezes indo almoçar e tomando uma água no almoço. Caramba, talvez onde você trabalha na sua casa tem água, para que gastar R$4 numa garrafinha de água se ela tem na tua casa de graça ou muito mais barato? Ah, mas é que eu tenho o hábito de tomar água enquanto almoço. Então para com esse hábito e economiza R$4 por dia. Num mês já são alguns reais aí economizados. Isso em várias outras situações. Isso é só um exemplo no mundo financeiro. Mas de repente você tem outros hábitos ruins, como alimentar. Ah, todo dia eu como uma besteirinha, só um chocolatezinho, um pirulito, uma balinha, mas todo dia você faz isso. Então o cérebro ele automatiza isso e ele guarda essas informações. E aí a gente acaba às vezes sendo movido pelo nosso inconsciente, onde nossos hábitos estão instalados. Por isso que é importante as decisões de modo consciente. Só que tomar decisões de modo consciente dá mais trabalho, porque quando você tem que tomar uma decisão, o que o cérebro faz? Ele busca lá na memória dele se ele sabe como é que faz isso. Imagina, se eu falar para você, você sabe fazer um bolo de chocolate? Você vai parar e pensar, bolo de chocolate? Não, nunca fiz. Você olha para a sua memória e você vai ver que não tem nenhuma receita de bolo de chocolate. Então você decidir fazer um bolo de chocolate sem receita, concorda comigo que é muito mais difícil? Provavelmente, né? Agora, se eu conseguir te dar uma receita de como fazer isso, fica muito mais fácil. E é por isso que esse treinamento surgiu. Porque nós estamos agora vivendo diversas experiências que são receitas para você entender melhor como você funciona, para você conseguir tomar decisões mais assertivas, para você conseguir ser mais produtivo. E se você criar o hábito positivo, hábitos bons, você vai ter uma vida muito mais facilitada. Porque talvez você não precise correr atrás do seu peso que está acima, talvez você não precise se preocupar tanto com a parte financeira que está toda desregulada, talvez você consiga melhorar os seus relacionamentos, enfim, o hábito é algo que está no nosso inconsciente e ele foi instalado no nosso inconsciente porque a gente automatizou. Se você é uma pessoa que reclama a todo instante, é porque você acabou reclamando sempre, reclama tanto que o teu cérebro aprendeu. Falou assim, poxa, já sei.
Sempre que alguém falar que está chovendo, eu vou reclamar, porque isso é o meu hábito, é o meu inconsciente. Então, às vezes, você é um reclamão de maneira inconsciente. Você até pode brincar agora, quando alguém fala assim, pô, você é chato, né? Eu sou um chato no inconsciente, na verdade, porque ele está lá escondido. Mas entende que você criou esse hábito, o cérebro só faz aquilo que você ensinou ele a fazer. Se você tende a reclamar a todo instante, é porque você ensinou seu cérebro a reclamar. É porque você reclamou tanto que isso virou automático. Se você engordou, é que você criou hábitos rotineiros e diários que fizeram com que você comesse mais do que você precisa, e aí você acabou aumentando o peso. Se você está sem dinheiro no final do mês, provavelmente você criou hábitos e ações que fazem com que você perca dinheiro, e aí você vai automatizando tudo isso. Então, pera lá, se eu consigo automatizar coisas negativas, entre aspas, né? Eu posso também automatizar outras ações positivas. Eu posso automatizar, por exemplo, uma alimentação saudável, eu posso automatizar, por exemplo, a prática de exercício físico, eu posso automatizar a gestão das minhas finanças, eu posso automatizar o hábito de guardar dinheiro todos os dias, por exemplo, com um cofrinho, todo dia eu vou colocar R$2 no meu cofrinho, e aí você começa a ter hábitos mais positivos. Porque lembra, os hábitos é que moldam a tua vida. Então a grande questão na tomada de decisão é a gente ter a consciência disso. Mas para eu entender por que eu estou nessa vida, por que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, eu tenho que entender os hábitos que me trouxeram até aqui, que foi justamente a pergunta do primeiro vídeo, por que estamos onde estamos? Quais são os hábitos que você tem que te trouxeram até aqui? E quais hábitos que você gostaria de eliminar? Porque alguns deles talvez não façam mais sentido. Então, ao invés de eu pensar em tirar hábitos, eu substituo por hábitos melhores. E aí eu tenho que tomar a decisão consciente de mudar. Faz sentido isso? E é justamente por isso que a gente tem que pensar no nosso consciente e inconsciente. Porque, basicamente, a maior parte das nossas decisões está vindo do nosso inconsciente. Se você é uma pessoa que tende a ser reclamão, infeliz, reativo, ou se você tende a ser uma pessoa mais happy day, mais alegre, mais feliz, tudo isso está vindo do seu inconsciente que aprendeu com as suas ações diárias. Então é bom fazer uma introspecção e você entender o porquê que as coisas são daquele jeito. Por que quando alguém fala alguma coisa eu acabo reagindo desse jeito? Por que quando eu vejo uma comida muito gordurosa, por que eu tendo a querer comer ela? Por que acontece isso? O que me move? O que está me movendo de fato? E aí você precisa entender que essas respostas estão lá no teu inconsciente. E geralmente as pessoas não querem olhar para o inconsciente. Primeiro porque é difícil enxergar. Segundo porque às vezes vai doer. Então a grande sacada é você entender justamente isso, consciente e inconsciente. Qual das duas áreas do cérebro está controlando a sua vida? Eu já te dei a dica. A maior parte das nossas ações vem do inconsciente, do aprendizado que está no inconsciente. Então, como que eu posso agora conscientemente tomar decisões? É simples, o que não quer dizer que seja fácil de primeiro momento. Mas quando você quiser tomar uma decisão, o que você tem que fazer? Criar a receita. E você vai ver justamente isso, que eu vou deixar uma ferramenta para você nos próximos vídeos, onde você vai aprender conscientemente como tomar decisões. E aí você vai evitar que aconteça aquele grande problema que é você se auto-sabotar ou você acabar criando uma desculpa para fugir daquilo que você sabe que tem que fazer. Porque de repente você esteja num momento de decisão muito grande da sua vida. E como que eu posso conscientemente decidir o que é melhor para mim? Porque se você não fizer conscientemente, o seu inconsciente vai continuar dando as cartas do seu jogo. E talvez você fique por mais 5 anos naquele emprego de merda que você não consegue mais aguentar. Talvez você fique por mais 5 anos com esse peso que você não quer ter. Talvez você fique por mais não sei quanto tempo dirigindo um carro que você não gostaria de ter, ou aquela casa que você não quer mais morar. Ou seja, talvez você fique por mais tempo vivendo uma vida que não é tão boa só porque você não parou para tomar decisões de maneira consciente. Faz sentido para você? Fica ligado que nos próximos vídeos eu vou te ensinar como tomar decisões de maneira consciente e sem tanto estresse.